Muito bem, todos os avisos dados, feche seus olhos. Vamos orar. Levante a sua voz aí, onde você está. Você pode levantar ainda mais alto a sua voz? Fala com o Senhor. Senhor, nós abrimos o nosso coração, queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco. Fala conosco, fala conosco, fala conosco. Ó Deus, libera Sua palavra. Alimenta o nosso coração, alimenta o nosso espírito. Nós sejamos marcados de maneira profunda pelo Evangelho nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Diga comigo assim: eu abro meu coração nessa manhã para receber palavra de Deus que é viva, que é poderosa e alimenta o meu espírito em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Faz algumas semanas nós falamos aqui um assunto muito interessante, que foi sobre a relação sofrimento e vontade de Deus, bondade de Deus. Quantos lembram disso? Amém. Normalmente, eu recebo muitas mensagens depois de um culto, muitas perguntas, muitos testemunhos. E esse domingo em especial, eu recebi muitas perguntas interessantes, inclusive. Os irmãos aqui têm uma maneira de raciocinar, que é uma maneira muito interessante. Muito interessante. E uma pergunta bastante comum que eu recebi, eu quero falar sobre isso hoje. Na verdade, é como se fosse a parte 2 do assunto, tá? Uma sequência do assunto. Uma pergunta que eu recebi foi, eu acho que várias pessoas mandaram a mesma pergunta: pastor, se Deus não manda o sofrimento, se Deus não envia o sofrimento, se Deus não é o autor moral do mal, por que Jó sofreu? Então, se você quiser anotar, eu coloquei, o tema de hoje é: por que Jó sofreu se Deus é bom? No outro domingo eu falei por que nós sofremos se Deus é bom. Agora é por que Jó sofreu se Deus é bom. Muito simples o tema. Entenda que, bem, deixa eu só recapitular um pouco daquilo que a gente falou, para você se situar no assunto de hoje. Hoje não tem PDF, nós não preparamos PDF, porque está todo mundo trabalhando para a conferência. Falei, não precisa preparar PDF, que todo mundo anota, todo mundo é inteligente, tal, gosta de anotar, você vai fazer suas anotações hoje aí. Por que Jó sofreu se Deus é bom? A primeira coisa que eu quero relembrar daquilo que nós falamos naquele domingo é que Deus é bom, e isso é fundamento de fé inquebrantável e inquestionável. Diga comigo: Deus é bom. Deus é bom. Diga mais forte: Deus é bom. Deus é bom. Isso é fundamento. Isso é fundamento. Nós sempre construímos a partir do fundamento. Existem coisas que são fundamentais, mais fundamentais do que outras. E a bondade de Deus faz parte de um dos seus atributos. Deus não tem bondade, Deus é bom. Depois, nós falamos também que a maior prova da bondade de Deus foi Ele entregar a Cristo na cruz. Então, Jesus sendo crucificado em meu lugar, foi uma expressão pública, uma prova pública da bondade de Deus. De maneira que hoje você não precisa de nenhuma prova da bondade de Deus, porque Deus já o fez. Eu não sei se você lembra quando você era adolescente, você teve aquelas paixonites de adolescentes? Teve, né? Deixa sua cara. E quando a gente passa pelas paixonites da adolescência, eu lembro, na minha época de adolescente, existe uma frase muito comum, hoje eu não sei como funciona, porque mudou tudo, né? Mas quem é da minha época vai lembrar. Tinha aquela frase quando você: você me ama, amo, você me quer, então me dá um beijo para provar. Já dessa época, me dá um beijo para provar. Lembra disso? Você fez isso? Tá amarrado, né? Os casados falam: nunca fiz, pastor, nunca fiz. Fez sim. Então, os adolescentes usavam essa estratégia para poder fazer o outro provar alguma coisa. Você me ama, prova que você me ama. E aí parece muito crente, né? Muito crente fala: Senhor, se tu me amas, paga meu aluguel esse mês. Se tu me amas, abre essa porta de trabalho. Se tu me amas, faz multiplicar essa célula.
Aí o Senhor fala, eu já te amei, a prova é que eu entreguei meu filho na cruz. Jesus, na cruz do Calvário, é a maior prova do amor de Deus. Isso está claro para você? Amém. Então não tenha dúvida disso. Agora, o fato de Deus ter liberado seu amor por nós não significa que o mal não vai acontecer. Por que o mal acontece? Porque o mundo é mau. O mundo jaz no maligno. Essa semana viralizou um caso, todo mundo viu, de um ativista cristão que foi morto, não é? Foi assassinado. Vocês viram isso? Por que ele foi morto? Porque alguém atirou. Alguém maligno atirou, disparou, matou. Então, todos nós estamos sujeitos à maldade do ser humano. Todos nós estamos sujeitos a uma atividade maligna e espiritual que acontece. Então, o mundo está cheio de demônios. Existe oposição maligna a todo tempo. Nós também estamos sujeitos às nossas próprias semeaduras e colheitas. Então, às vezes, nós erramos nas nossas escolhas também e vão ter, invariavelmente, algumas colheitas delas. Então, o fato de haver a maldade no mundo não significa que isso anula a bondade de Deus. A maldade do mundo não exclui a bondade de Deus. Isso está claro para você? Amém. Então nunca questione ou nunca avalie a bondade de Deus por causa daquilo que nós sofremos. Às vezes nós sofremos. Alguém me escreveu depois desse domingo falando que trabalhava no hospital e lidava com muita morte. Ela falou, pastor, uma das nossas universitárias aqui, que está na fase já de está nos estágios. Ela falou, pastor, para mim é muito difícil acreditar nisso que o senhor está ensinando, porque eu lido com a morte quase que todas as semanas. Então é muito difícil ver o sofrimento, a degradação do ser humano e crer que Deus é bom. Pois é, mas a degradação do ser humano, a morte não tem a ver com a vontade de Deus, tem a ver com o pecado que habita dentro dele. O pecado habita para produzir a morte, mas nós já saímos da morte para a vida, porque na cruz do Calvário a ressurreição deu final à morte. Então, todas essas verdades aqui são fundamentos que nós já conversamos. Eu só quero fazer a introdução. E uma última coisa que eu falei, eu não consegui falar em todos os cursos, mas neste manhã eu falei, é que a vontade de Deus, ela não é automática, ela é disponível, ela precisa ser apropriada. Por isso que nós confessamos tantas vezes a palavra. Ontem na conferência, eu quase não preguei, eu só confessei o texto. Foi, você estava lá ontem, você viu, nós confessamos um texto. O que nós confessamos ontem? Tudo é meu. Vamos falar em português desse culto. Tudo é meu. Tudo é meu? Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Deus. Isso é de Deus. O que a gente fez? Só confessou a palavra. Ficamos lá 1 hora confessando a palavra. Tudo é meu, eu sou de Cristo, Cristo é de Deus. Diga comigo, tudo é meu. Eu sou de Cristo, Cristo é de Deus. Ontem o pastor Cristian falou na palavra no culto das 5 sobre a alegria. Foi profundo o que ele falou, não foi? Extraordinário. Ele fala sobre esse assunto há uns 2 anos já. Ontem foi a 3ª ou 4ª vez que eu escutei falando sobre esse assunto. Ele tem uma unção para falar sobre isso. Uma unção, quando ele fala sobre alegria, ele fala com tanta propriedade, tanta autoridade, que eu já ouvi aquilo 4 vezes, mas ontem ainda explodiu de novo no coração. E aí, às vezes, você é uma pessoa cheia de conflitos, você escuta alguém falando que a alegria é um dom do Espírito disponível para você, você saiu feliz. Você muda a sua maneira de ver a Bíblia. Peraí, a Bíblia já tinha prometido, a palavra de Deus já tinha prometido alegria sobre você. Já. Só que você não tinha, da maneira como você teve ontem. Por quê? Porque você se apropriou. Consegue entender o que eu estou falando? Amém. Então a herança já estava disponível, mas de repente ela explode no seu coração pela fé. Você se apropria dela. Ela sempre foi disponível, mas você nunca se apropriou dela. Mas no momento em que você se apropria dela, isso começa a fazer parte da sua história. Está claro isso? Amém. Então, a bênção de Deus e as heranças, elas são todas disponíveis, mas elas não são impostas, elas não são colocadas de cima para baixo. Dentro da nossa relação, só o diabo faz isso. O diabo impõe coisas, o diabo força coisas, o diabo manipula coisas, o Espírito não. O Espírito sempre oferece, sempre convida, sempre nos chama para colaborar. Se você quer, você responde, você recebe. Amém. E se eu não quero, aí ele vai ficar insistindo com você até você querer.
porque Ele não vai desistir de fazer o bem na sua história. Amém. Muito bem. Tendo dito isso, eu quero ler, então, a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1, verso 9 ao 12. Por que Jó sofreu se Deus é bom? Vamos lá. Satanás respondeu: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele e de tudo que ele possui? Tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Verso: estende, porém, a mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui foi o que aconteceu. Esse é um texto muito misterioso. O diabo chegou diante de Deus e falou: é muito fácil servir o Senhor. O Senhor deu tudo para Jó. Ele é bonito, ele é rico, ele é alto, moreno, musculoso. Você gostou, né? Olha lá, ele não está falando de mim. Nossa, eu acho que não, nada não. Eu lembrei de uma oração aqui que parece com você, depois você passa o currículo. A listinha, é bem assim, encaixa. Aí o Senhor falou: Jó tem tudo, ele tem tudo, é muito fácil servir o Senhor sendo Jó. E o diabo falou: deixa eu testar se ele realmente ama o Senhor. Vamos testar Jó, vamos provar a Jó. Eu tenho certeza que se eu provar a Jó e tirar aquilo que ele tem, ele vai amaldiçoar o Senhor. Então o que o Senhor falou? Trato feito, pode testar. Então começou um processo. Eu não vou contar todo o processo aqui, mas o processo foi um processo onde Jó perdeu tudo aquilo que ele tinha, tudo. Desde saúde, ele perdeu os bens e perdeu os filhos. A grande pergunta é: quem tirou? Foi Deus quem tirou? Quem tirou? Foi o diabo. Aqui já começa a primeira coisa que é importante. Não foi Deus quem tocou em Jó. Deus não toca. Quem tocou? O diabo tocou. A prova não foi produzida pelo Senhor. A prova foi produzida pelo diabo. O diabo tocou. Jó foi aprovado. Eu não vou contar toda a história de Jó. Jó foi aprovado. Toda a experiência de Jó, que parece ter sido muito larga, durou só um ano. Um ano foi o tempo de prova. Então preste atenção. Nós passamos por provas da fé. Existem provas que passamos. O que é a provação da fé? São períodos que Deus permite nós sermos provados. Por que Deus nos prova? É muito simples. Você aqui é universitário, quando é que você tem exame na sua faculdade? Ou se você é aluno, quando você faz prova lá na sua escola? É porque você está prestes a passar para o próximo nível. É assim ou não é? Ou você vai ser provado para voltar para o mesmo lugar? Ou você acha que Deus permite provações para você continuar no mesmo lugar? Não! Sempre que Deus permite provações nas nossas histórias, é porque Ele quer colocar você para o próximo nível. Existe um ano superior, uma série superior, um lugar superior. Mas como você vai subir para um nível superior, se você não sabe se tem capacidade de ser aprovado no próximo nível? É muito simples. Tudo que Deus dá e gera um peso de glória. Todos nós temos uma capacidade espiritual. Se você é uma pessoa que tem capacidade de suportar 10 quilos de pressão, Deus não vai colocar 50 quilos nos seus ombros. Por que Deus não faz isso? Porque se Ele coloca 50 quilos nos seus ombros, você vai morrer. Então o Senhor, Ele vai colocando pressões, para que você possa ter a capacidade de suportar mais. E aí, quando você é aprovado, Ele lança você para um nível superior. O apóstolo Paulo diz que não existe provação
superior daquilo que nós podemos suportar. Porque da mesma maneira que a aprovação vem, o Senhor já preparou sobre nós o escape. Não existe aprovação sem escape. O Senhor não dá uma aprovação, não permite uma aprovação vir sobre as nossas vidas superior àquilo que nós podemos suportar. Então, se você acha, preste atenção nisso, se você acha que a aprovação é muito grande, você já passou por provações que parecem ser muito grandes, de verdade? Quando você acha que uma aprovação é muito grande, é muito importante você entender que Deus não dá uma aprovação maior do que você mesmo. Se a aprovação é muito grande, o que significa? O que está por trás disso? Você já entendeu, né? Entendeu ou não? Se a aprovação parece ser muito grande, é porque Deus considera você capaz de suportar e capaz de ser aprovado. Então, quando eu me deparo com um gigante muito grande, não é que eu não tenho medo, muitas vezes eu tenho muitos medos. Às vezes eu gasto dias orando sobre o assunto, mas no final a verdade sempre prevalece. Se esse é o meu gigante, é porque eu tenho capacidade de derrotá-lo pela força do Espírito. Se essa é a aprovação que o Senhor colocou diante de mim, se essa é a aprovação que o diabo está me testando, significa que eu tenho a capacidade de suportar tamanha pressão. Porque o Senhor não é incoerente deixar que o diabo coloque diante de mim uma pressão superior daquilo que eu mesmo posso suportar. Ó, no culto da manhã não está proibido dizer amém. Amém. Mas assim, faz um glória a Deus mais animado, porque esse glória a Deus fosse meio falso. Diz um amém mais forte, vai. Amém. Aí, daí pra cima. Sem voz, tá tudo bem, eu estou aceitando sem voz também. Agora preste atenção. Você precisa entender isso é um fato e uma verdade. Agora, eu quero mostrar para você, antes de seguir, que as coisas elas realmente mudaram da antiga aliança para a nova. Aquilo que aconteceu com Jó não acontece mais. Não acontece mais. Muitas pessoas elas não entendem. E elas até criticam. Elas falam assim: ah, pastor, aqui na videira vocês ensinam um Deus que muda de humor. Parece que Deus estava de mau humor na antiga aliança, agora ele está de bom humor. Então Deus ele tem uma mudança de humor muito instável. Como é possível que na antiga aliança um Deus que mata crianças, para a nova aliança um Deus que abençoa todas as pessoas? Então as pessoas elas não entendem direito exatamente como funciona e por que existe essa diferença entre a velha e a nova aliança. Mas eu quero mostrar para você algumas coisas para você entender definitivamente o assunto. Então preste atenção. Deus não mudou de humor. Diga comigo, Deus não mudou de humor. Deus não mudou de humor. Diga mais forte, Deus não mudou de humor. Deus não mudou de humor. Deus mudou de aliança. Deus mudou de aliança. Consegue entender a diferença? Não houve uma mudança de humor, houve uma mudança de aliança. E eu quero mostrar 3 mudanças chaves que aconteceram entre a velha e a nova aliança, para você entender definitivamente o assunto. Porque quando você ouve falar da bondade de Deus e você vai lá para a velha aliança, você não entendeu como funcionam as coisas aí. Então a maior parte das perguntas que eu recebi desse domingo tem a ver com coisas que aconteceram na antiga aliança. E aí me chegam perguntas antigas dessas e falam: gente, não é possível que essa pessoa me escuta há tantos anos e quer saber por que Deus fez isso lá na lei ainda. Então você tem que entender definitivamente. Primeira coisa que é muito importante você entender: lá na antiga aliança, tudo funcionava e dependia da resposta do homem. Na nova aliança, tudo depende da resposta de Cristo. Amém. Essa é uma mudança chave. Tudo dependia do homem. E agora, tudo depende de Cristo. Se eu estou numa aliança que tudo depende de mim, o que eu vou receber? Aquilo que eu mereço. E o que eu mereço? Você sabe o que você merece? Inferno. Pastor, não é para tanto. É para tanto sim. O que nós merecemos é ser condenados ao inferno. Só que você não recebe aquilo que você merece. Amém.
Por que você não recebe o que você merece? Porque Jesus recebeu o que nós merecemos. Amém. Ah, mas Jesus não foi condenado ao inferno. Mas ele foi no inferno. Passou 3 dias lá. Só que o inferno não pôde detê-lo. Por que não pôde detê-lo? Porque não havia pecado nele. Ele foi no inferno, o inferno não pôde detê-lo, ele tomou as chaves do inferno. Eu costumo dizer que o inferno é a única casa que o dono não tem a chave. O diabo tomou, ou o diabo não, ele perdeu a verdade. Você entendeu tudo errado, você está cansado ainda, você está cansado. Jesus tomou as chaves do inferno. Por que Jesus tomou as chaves do inferno? Para deixar a porta aberta para você sair de lá. E a porta está aberta. Então todo dia ele vai lá e resgata milhares de pessoas lá do inferno e traslada do inferno para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos trasladados, mas nós merecíamos a condenação. Jesus foi lá, Jesus foi morto, tomou a nossa morte, Jesus recebeu a nossa condenação. Então hoje você não é mais tratado como você merece. Você é tratado com o favor. O que é o favor? O favor, ele é recebido de graça, de acordo com aquilo que Jesus fez. Então nós não vivemos a vida que merecemos, nós vivemos a vida que Jesus pagou. São coisas diferentes. Agora tem gente que não crê e tem gente que não recebe, porque ele está o tempo inteiro se medindo. Por exemplo, uma maneira simples de você entender isso. O que você pede para Deus na sua oração? Tem gente que tem medo de orar, porque ele acha que a oração é grande demais para Deus escutar. Quando você acha que algo é grande demais para Deus escutar, você ainda está orando com preceitos da lei. Você entende o que eu estou falando? Amém. Porque o que seria grande demais para Deus escutar Jesus? O que Deus negaria para Cristo? Se Deus não nega para Cristo, o que Jesus fala para você? Você pode orar em meu nome. Você sabe o que significa orar em meu nome? É você chegar diante de Deus e falar: Senhor, Ele mandou. Se o Senhor não nega para Ele, então dá para mim. Então eu não estou chegando diante de Deus no meu nome. Não chega lá no nome do pastor, hein? Não vai funcionar. Não chega lá usando o nome do líder da sua célula. Senhor, eu estou aqui no nome do Éder. O Éder falou lá na célula no sábado lá e tal, que a gente pode orar. Então, ele falou lá, então responde. Não vai funcionar, porque o Éder não pagou por isso. Mas se você chega e fala: ô pai, é o seguinte, eu estou aqui porque Jesus mandou eu vir. Aí o pai vai falar: foi Jesus. Foi. O que ele pediu então? Ele falou o seguinte: que é para você resolver esse problema do aluguel aí essa semana. Você sabe aquela célula lá que não cresce, tem aquela enfermidade lá, aquele joelho que não cura, aquele demônio que não sai. Jesus mandou eu vir. Foi Jesus, foi. Então vou ter que fazer, porque é no nome dele. Amém. Você sabe como Jesus começava as orações? Ele, muitas vezes, a Bíblia diz que ele orava em voz alta, para dar testemunho para as pessoas. Ele começava e falava assim: Pai, eu te agradeço porque sempre me ouves. Amém. Jesus sempre orava com plena convicção que o Pai escutava. Então ele fala para mim: você pode chegar diante do Pai e usar o meu nome. Então quando eu chego diante do Pai, eu posso usar o nome de Jesus. Pastor, mas isso é ser muito ousado. Não, ele deixou, ele pediu na verdade. Então quando eu chego diante do Pai, eu falo: eu estou aqui usando o nome dele, que ele mandou. Eu nem usaria por mim mesmo, que eu acho que é muita cara de pau, né? Mas ele falou: pode usar o meu nome, que ele vai fazer, e eu deixo para que a sua alegria seja completa. Então mudou ou não mudou? Mudou o humor? Não. Mudou a aliança. Diga comigo: não mudou de humor. Mudou de aliança. Na antiga aliança era resposta a mim. Na nova aliança é resposta a Cristo. Amém. Diga um amém mais forte. Amém. Obrigado. Segunda coisa que você precisa entender. Eu vou falar um assunto aqui, vou explicar algo que eu nunca expliquei ainda. Você precisa entender. Por que Deus parecia ser tão sanguinário na antiga aliança? Por que quando entravam em guerras, exércitos inteiros eram mortos, até as crianças? Você já teve essa dúvida alguma vez na sua vida? Você vai entender hoje por que Deus fazia essas coisas. Preste atenção. O propósito de Deus era
enviar a Jesus. Deus precisava mandar a Jesus. Jesus é o centro da vontade de Deus. E Jesus precisava nascer de uma nação. Jesus precisava nascer de Israel. A promessa de Deus, todas as promessas de Deus, tinham uma relação completa com Israel. Então, Israel precisava ser guardada por Deus para que Jesus pudesse nascer. Então, qualquer nação que se levantava contra Israel, não era uma nação que se levantava contra Israel, era uma nação que se levantava contra o propósito de Deus. Então, Deus não matava crianças, Deus protegia o seu propósito. Era simples. Se alguma nação se levantasse e exterminasse Israel, o propósito de Deus não poderia ser estabelecido. Então existe um fator profético histórico aqui. E hoje, o que mudou na nova aliança? Não mudou nada. Pastor, Deus continua matando crianças? Não. Então o Senhor disse que não mudou. Deus segue guardando o seu povo. Deus segue protegendo o seu propósito. Amém. O que mudou foi o propósito. Se na antiga aliança Israel era o projeto para Jesus nascer, na nova aliança a igreja é o projeto para Jesus voltar. Amém. Então, da mesma maneira que Israel era guardada por Deus na antiga aliança, na nova aliança o Senhor guarda quem? A igreja. Eu posso chocar você? Você me dá liberdade? Nós estamos aqui com poucas pessoas mesmo, não vou ouvir muitas perguntas, imagina. Então, deixa eu mostrar para você algo que você vai ficar meio escandalizado. O Senhor, ele se revela. Existem muitas maneiras como Deus se revela no Novo Testamento e na Nova Aliança. Uma das revelações de Deus é um Deus que tem ciúmes, é um Deus zeloso e é um Deus vingador. Só que Deus, e aqui você tem que entender, Deus não vinga, Ele não se levanta por causa de pecado. As pessoas morrem de medo, acham que quando pecar Deus vai se vingar. Por que Deus vai se vingar de algo que Ele mesmo já morreu para pagar o preço? Amém. Pastor, mas Deus vinga de quê? Sabe por que Deus se vinga? Por causa de você. Deus, Ele guarda você. Amém. Você não é a igreja do Senhor? Amém. Ele se levanta para proteger a igreja. Amém. Da mesma maneira como se levantava para proteger Israel. Eu posso provar isso para você? Coloca, por favor, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e verso 17. O Senhor está dizendo o seguinte: vocês sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Amém. Você sabe disso? Amém. Então, quem é templo de Deus aqui? Amém. Vou perguntar de novo, se tem gente em dúvida. Quem é templo de Deus aqui? Amém. Deixa eu ver o verso 16. Você é templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vocês. Olha o verso 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Pastor, isso é antiga aliança? Não, é nova aliança. Quem se levantava contra Israel era inimigo de Deus. E quem se levanta contra a igreja é inimigo de Deus. Se levantava contra Israel, Deus destruía a antiga aliança. Levanta contra a igreja hoje, Deus destrói. Amém. Por quê? Porque Deus tem ciúme da igreja. Amém. Deus guarda a igreja. Deus protege a igreja. Você sabe, existe uma tendência moderna que quando eu vejo, eu tenho dó. Tem gente que por causa de likes e seguidores se tornam críticos da igreja. Você sabe que tem páginas inteiras dedicadas a fuxico gospel. Pastores, crentes, que se levantam o tempo inteiro para criticar a igreja. E na cabeça deles, eles fazem isso com aquela intenção: estou sendo zeloso, eu vou guardar. Zeloso, você está tocando naquilo que é sagrado.
Você está maluco? Você acha que vai ficar falando mal da noiva e não vai levantar o ciúme do noivo? Se você, sendo homem, guarda a sua noiva, imagina o Senhor. Então nunca se levante na posição de crítico daquilo que Deus faz. Nunca se levante para tocar naquilo que Deus edifica. Nunca se levante para confrontar aquilo que é obra de Deus. Porque Deus vai concluir o projeto dele. E o projeto de Deus sobre a terra é a igreja. A única coisa que Jesus chamou de meu foi a igreja. Jesus disse as portas. O que Jesus disse lá em Mateus 16? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecerão contra a igreja. A igreja é a obra que Jesus está edificando. Então, quando alguém se levanta para criticar, para condenar, para expor a igreja, olha o que o texto está dizendo. Se você se levanta, se alguém se levanta para destruir o templo de Deus, ele vai defender. Ele vai defender. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Então a primeira diferença que você tem que entender entre a nova e a antiga aliança é que Deus não mudou de humor. O que mudou foi a aliança. A segunda coisa que você tem que entender é que Deus, ele não era sanguinário, ele só protegeu o seu propósito. Da mesma maneira como ele faz hoje, ele segue fazendo a mesma coisa. A diferença é que o propósito de Deus, o povo de Deus era Israel. Hoje o povo de Deus é você. Você. Então você não precisa ter medo de Deus. O que você tem que ter é alegria de saber que Ele te defende. Amém. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é o nosso protetor. Ai daquele que se levanta para vir contra nós. Eu não preciso me defender. Eu não me defendo. Eu tenho um defensor. Eu tenho um Deus vingador. Ah, mas é forte, pastor. É forte mesmo. Aí não sai usando isso não. Porque tem gente que escuta isso e sai usando. Já vi muitas, coitado, aquele que toca no ungido do Senhor. Faz isso não, só deixa o Senhor defender a sua causa. Ponto final. Quando você está entendendo? Amém. A terceira coisa que você tem que entender sobre as mudanças é que, preste atenção aqui que eu vou falar uma coisa que parece um pouco complicada. Na antiga aliança, havia um dia no ano que era um dia muito importante, que era o dia do Yom Kippur, que era o dia da expiação nacional. Havia uma pessoa, um sumo sacerdote, que ele entrava uma vez ao ano e fazia a expiação por todo o povo. Só que era um dia muito tenso, porque Deus podia aceitar ou não. Se Deus rejeitasse o sacrifício, o povo ia ter um ano inteiro debaixo de maldição. Se Deus aceitasse o sacrifício, o povo ia ter um ano inteiro debaixo de bênção. Então no dia da expiação, era muito tenso. Você já está tenso só de ouvir a história. O problema é que haviam duas coisas que Deus avaliava. A primeira era a qualidade do sacrifício. O cordeiro tinha que ser perfeito, macho, de 1 ano. Só que tinha um outro detalhe. Não era só o cordeiro. O sumo sacerdote também precisava ser perfeito. Sabe o que diz a tradição judaica? O sumo sacerdote, ele tinha que entrar e ele tinha que ter uma corda com uma campainha. Porque se ele entrasse e ele não estivesse perfeito, se ele morresse, a campainha tocava, iam ter que tirar ele lá do templo do Santo dos Santos. Você viu a atenção? Ele não podia entrar com pecado, ele não podia suar, não podia entrar impuro. Se o sacerdote, se fosse o sumo sacerdote, já estava tremendo, né? Você não sabe se vai sair de lá. Então era muito tenso. Quando o sumo sacerdote terminava de fazer o sacrifício e ele saía vivo, aí o povo se alegrava, porque eles tinham um ano garantido que teriam favor e perdão dos pecados. Só que era 1 ano.
Terminava o turno do sumo sacerdote, começava de novo. Então, se você tivesse um sumo sacerdote bom, você ia ter uma vida boa. Só que o sumo sacerdote morria. E aí vinham os filhos. Então, o povo de Israel nunca tinha certeza absoluta se o sumo sacerdote seria bom. Pastor, já houve casos de haver sumos sacerdotes ruins? Muitos. O mais famoso aqui é Eli. Você lembra de Eli? É o sumo sacerdote velho, cego e gordo. É exatamente isso que é a descrição do 1 Samuel. A Bíblia diz que esse sumo sacerdote era tão maligno, os filhos eram tão malignos, que a glória de Deus foi embora de Israel por causa deles. Eles morreram. Por que eles morreram? Porque eles não foram aprovados por Deus. Agora, o povo de Israel inteiro foi desamparado por causa da desaprovação do seu sumo sacerdote. Que coisa! Então você não dependia só do sacrifício, você dependia também do sumo sacerdote, da qualidade dele. Sabe o que mudou na nova aliança? Você quer saber o que mudou? Alguém quer saber o que mudou? Deixa eu te mostrar o que mudou. Coloca lá, por gentileza, o texto de Hebreus, capítulo 7, verso 25. A palavra de Deus diz assim. Está falando de Jesus. Hebreus, capítulo 7, verso 25. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente. Diga comigo, definitivamente. Diga outra vez, definitivamente. Diga outra vez, definitivamente. Aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois ele vive sempre para interceder por eles. Sabe o que é Hebreus? Eu não vou ler todo o texto, mas Hebreus diz que Jesus, ele se fez o nosso sumo sacerdote, de maneira que ele entrou uma só vez para fazer o sacrifício eterno. E o nosso sumo sacerdote é bom e é eterno, não tem final de dias. Se o nosso sumo sacerdote é bom e não tem final de dias, nós podemos ter plena segurança que nós seremos favorecidos, porque o nosso sumo sacerdote nunca será reprovado por Deus. Graças a Deus. Jesus entrou como sumo sacerdote. Ele ofereceu o sangue do cordeiro, que é ele mesmo. Olha que coisa. Jesus, ele ofereceu o cordeiro perfeito, que é ele. Mas ele é o sacerdote perfeito, de maneira que a expiação pelo meu e pelo seu pecado é plena, ela é perfeita e ela é eterna. De maneira que nunca vai acontecer de despertar um dia em dúvida se o nosso sumo sacerdote é bom. E mais, a Bíblia diz que ele intercede. Você consegue entender que Jesus está diante de Deus orando por mim e por você? Ainda no dia que você não ora, Jesus ora por você. Eu fico imaginando, você ora ali e fala, pastor, Jesus, isso aqui deve ser uma figura de linguagem. Não é, Jesus, ele ora por nós. Ele intercede por nós. Ele pagou o sacrifício por mim, pagou o sacrifício por você. Ele é o sumo sacerdote perfeito e eterno, e ele está diante de Deus intercedendo por nós, de maneira que hoje eu posso ter plena segurança, segurança perfeita. Então são três grandes mudanças, eu poderia citar várias aqui. Primeira grande mudança, a mudança da aliança. Segunda grande mudança, a mudança daquele a quem Deus protege. A terceira mudança, a mudança do sumo sacerdote. Então aquilo que aconteceu com Jó, aconteceu debaixo de uma aliança completamente inconstante. Conosco não acontece da mesma maneira, porque mudou tudo. O mais legal é que poderia haver na nova aliança um caso exatamente como o que aconteceu com Jó. E aí nós poderíamos comparar as duas coisas. Imagina se o diabo chegasse diante de Deus na nova aliança e pedisse para tocar na vida de alguém. O que será que o Senhor faria? Será que o Senhor faria? Vai lá, toca. Não seria legal se tivesse um caso assim? O que você acha? O
que o Senhor faria se o diabo aparecesse e falar, ó, eu quero tocar lá. O céu está muito bonitinho lá. O cabelo dele está todo penteado. O que o Senhor falava? Não, vai lá, toca. Será que o Senhor falaria isso? Conhecendo o Senhor na nova aliança? Sabe o que é o mais legal? Que tem exatamente um caso assim na nova aliança. Existe. Eu vou te mostrar o que aconteceu. Eu termino aqui. Lucas capítulo 22, verso 30. A palavra de Deus diz assim. É o verso 30 mesmo? 31. Simão. Olha o diálogo. Satanás pediu para peneirar como faz com o trigo. Você sabe o que é peneirar? Alguém já usou peneira aqui? O que a peneira faz? Chacoalha tudo, sacode tudo. Em outras palavras, ô Pedro, bom dia, ô Senhor. Gente, na verdade eles estavam na ceia, né? Já estava no final do ministério. Jesus estava ensinando e falou, ô Pedro, uma coisa que eu esqueci de falar. Quem foi? O diabo falou comigo hoje. Hoje foi. E qual que era o assunto? Você. O diabo veio falar com Jesus sobre Pedro. Mas o que ele veio falar? Ele falou que queria peneirar você como trigo. Agora imagina você na peneira e o diabo fazendo assim com você. Fala. Sacudindo você. Foi isso que ele fez com Jó. Sacudiu a Jó e não sobrou nada. Segue o texto. 32. Mas eu, o que eu fiz? Lembra que ele é um sumo sacerdote que intercede. Está vendo que não é uma metáfora? Jesus está falando, o diabo tentou tocar em você, mas eu orei por você. E eu vou te falar, a sua fé não vai desfalecer. Não vai desfalecer. Não vai desfalecer. Você vai permanecer firme. E depois, você além de permanecer firme, você vai fortalecer os seus irmãos. Você vai ter experiência de alguém que foi provado e aprovado. E vai poder se levantar e liderar a igreja do Senhor. Sabe o que aconteceu? Ele foi testado. Porque logo depois disso, Pedro negou ao Senhor. Negou Jesus 3 vezes. Logo depois disso, eu creio que no momento em que o Pedro negou a Jesus, o diabo apareceu para ele. Não apareceu fisicamente, mas honestamente, o que acontece quando a gente cai? O diabo não aparece para você, na sua mente. Culpa, sensação de desaprovação, sensação de estar desabilitado. O diabo veio e falou para ele, com certeza, tá vendo o que você fez? Ele deu a vida por você, rapaz, 3 anos servindo. Olha o tanto de coisa, você prometeu que jamais o trairia, você ficou com medo. O que Pedro fez? Entrou numa crise profunda de fé. Eu não vou ler o texto, porque meu tempo acabou praticamente. Mas a Bíblia diz lá no livro de João que ele voltou a pescar. Por que Pedro voltou a pescar depois que Jesus morreu? Porque ele precisava sustentar? Não, por um momento ele passou por uma crise de fé tão grande que ele desviou do propósito. Ele saiu do propósito. Ele se sentiu inabilitado, desqualificado para o propósito. Por quê? Porque errou. E quando ele errou, o diabo apareceu para peneirá-lo, como havia dito para Jesus. Mas uma manhã, bem cedo, enquanto Pedro pescava, ele escutou uma voz lá da praia. E a voz dizia, Pedro, pegou alguma coisa? Ele lembrou. O que ele lembrou? Já 3 anos atrás, no dia que ele estava pescando, uma voz falou, homem, você pegou alguma coisa? Ele falou, não, joga do lado direito. 3 anos depois, o Senhor morto e ressuscitado voltou para o mesmo lugar. Porque
Pedro estava sendo peneirado pelo diabo. Jó estava sozinho. Pedro não. O Senhor estava lá. Sabe o que é mais legal? Quando ele escutou a voz lá da praia, ele falou: é o Senhor. Ele já sabia. É o Senhor. E a Bíblia diz que ele estava desnudo. E ele pulou na água. Quando ele chegou na praia, Jesus já tinha preparado o café da manhã para ele. Era o primeiro McFish da história. Põe peixe. Jesus preparou o café da manhã. Jesus estava lá. Sabe o que acontece? Ainda quando você passa pelas suas maiores provações de fé, ainda quando você tropeça, Ele vai estar lá na praia gritando seu nome, intercedendo por você, cuidando de você. Você não é como Jó. Não pode ser como Jó. Porque a aliança que você está é uma aliança muitas vezes superior. Você é como Pedro. Você pode ter plena segurança. Plena segurança. Você pode ter plena segurança. Primeiro, porque a sua aliança é diferente. Segundo, porque Ele guarda você. Ele te defende. Amém. Ele se vinga daqueles que se levantam contra você. E terceiro, Ele é o sumo sacerdote perfeito, que intercede. E o mais legal, é eterno. É eterno. O sacrifício que foi feito não foi temporário, não foi anual, não é bianual, não é como um mundial de 4 em 4 anos. Foi feito uma vez para sempre. Aleluia. Imutável. Amém. Todos os dias, desde o dia que você nasceu de novo. Amém. Você pode ter plena convicção que Ele está diante do Pai intercedendo por você. Você consegue entender? Então nunca mais duvide da bondade, do amor, e nunca mais se exponha a uma posição de achar que Deus está fazendo algo contra você. Amém. Vamos nos colocar em pé. Cadê a equipe de música? Está aqui? Estão fortes e firmes aí? Vamos terminar cantando ao Senhor nessa manhã. Aleluia.